Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, a queda na taxa de juros. Comigo no estúdio continua o assessor de investimentos, Mário Machado Filho. Mário, o que representa para a sociedade brasileira essa redução na taxa Selic? E começando por alguns pontos de vista, do ponto de vista empresarial, como isso pode ser benéfico? Ney, vamos só recapitular. A gente teve há um tempo atrás, vamos jogar lá, 2017, a gente estava acostumado com uma taxa de juros de 14%, que era a Selic. Né? Hoje ela está 5,5%. A taxa de juros geralmente ela é utilizada para ir controlando a inflação. Na medida em que a inflação vai descendo, vai caindo, a taxa de juros tende a acompanhar isso. Né? A taxa de juros basicamente, ela representa o custo do dinheiro. O custo para eu emprestar o dinheiro, de maneira bem grosseira. Né? E para os empresários, o que isso significa? Existe uma coisa que se chama taxa mínima de atratividade. Tá? Então, a gente pode falar que o fluxo de caixa futuro das empresas está mais valorizado, a valor presente, mas o que isso significa? Que é mais interessante para mim, empresário, aplicar no meu negócio para receber um juro, vamos supor, de 7% como retorno do meu negócio, do que eu receber um juro de 5% num investimento conservador, renda fixa, certo? Esse é o ponto de vista do empresário. Sem contar que a dívida que ele tem, ela pode, dependendo do tipo de contrato, ser barateada. Então isso viabiliza com que o empresário tenha maior possibilidade de expansão no negócio dele, fazer mais investimentos. Realmente parece então ser mais atrativo aplicar no próprio negócio do que especular capital financeiro nesse momento. É isso, com uma baixa taxa Selic? Depende da aplicação financeira. E depende também do ramo de atividade. Também. Da margem. Da margem que vai ser. É uma questão numérica, né? Ou seja, aquilo que der mais dinheiro, perfeito? Isso, exato. Ótimo. Então, aí a gente já tem um padrão de entendimento do ponto de vista da queda de juros, o que significa isso para o empresariado. Para o Estado? Para o Estado, basicamente, as dívidas do Estado, elas ficam mais baratas. Tá? Porque se a taxa de juros ela seria o custo do dinheiro e o Estado está emprestando dinheiro para a população, um exemplo seria o Tesouro Selic. Né? Eu compro um Tesouro Selic, que é o Tesouro Direto, eu estou emprestando dinheiro para o governo e ele vai me pagar uma taxa. Se ele baixou essa taxa, quer dizer que ele vai pagar um valor menor por essa taxa. Né? O juro que ele vai pagar para mim, investidor, vai ser mais barato. Então, isso também abre um horizonte para uma quitação de dívidas públicas mais rápida, né, por redução da taxa. E automaticamente diminui o crescimento da dívida, que infelizmente é inevitável. Exato, exato. Perfeito, ou seja, é benéfico para o cidadão de uma forma geral. Para os investidores? Para os investidores, vamos retomar aquela questão do primeiro ponto, que é do ponto de vista do empresário. O investidor mais tradicional, mais convencional, que é o investidor de renda fixa, entenda-se, CDB, LCI, LCA, poupança, os investimentos deles são afetados, porque todos os investimentos, a rentabilidade desses investimentos, ela é diretamente vinculada à Selic, que é vinculada ao CDI. Né? Então, a rentabilidade desses investimentos, que são os mais conservadores, os mais usuais, ela tende a cair. Por outro lado, existem estudos, existem vários indícios de que, se tornando esses investimentos menos atrativos, as pessoas passam para outra categoria de investimentos buscando maior rentabilidade. Quais seriam? Bolsa e fundos imobiliários. Inclusive, a gente já conversou em outras oportunidades. Então, havendo um maior fluxo de investimento de dinheiro para a Bolsa, né, o que acontece? Há uma possibilidade de que a Bolsa tenha uma maior atratividade e suba mais. Né? Uma possibilidade. Eu não quero te interromper, mas só deixar claro, porque renda fixa é um troço razoavelmente fácil de se fazer. Algumas pessoas fazem até de maneira avulsa, ou seja, sozinhos, sem consultoria. Exato. Agora, a renda variável é mais complicado, daí é bom procurar um assessoramento. Né? Sim. A renda fixa, basicamente, você coloca o seu dinheiro lá e espera. Né? Espera mesmo sem ter muito conhecimento, você pode fazer isso. Agora, a renda variável, que entenda-se renda variável, como ações, fundos imobiliários, termos, futuros, opções, tudo isso, como envolve mais risco, é muito importante com que haja um acompanhamento a respeito. Aí entram as assessorias de investimento. As assessorias de investimento vão buscar entender o perfil do investidor, né, e adequar os investimentos de acordo com esse perfil e os objetivos.
Entre esses pontos de vista que foram colocados até agora, ou seja, do empresariado, do Estado e do investidor, tudo isso fica muito claro. Ou seja, é um bom momento para se fazer determinadas movimentações de capital, pelo que eu posso entender, com a queda da taxa Selic. Mas de modo geral? De modo geral, a gente tem a possibilidade de maior confiabilidade do país, porque um país com juros mais baixos significa que ele estaria tecnicamente mais estável, né? Isso é interessante para quem? Para o investidor estrangeiro. Sem contar o fato de possibilidade de redução de dívida pública, né, que a gente colocou. A baixa da taxa de juros, ela levanta a bandeira de que eu preciso dar uma olhada no que eu tenho, aonde está investido e como que isso está se comportando, né? Se você está acostumado com os investimentos mais tradicionais, os investimentos bancários mais tradicionais, você pode achar que está ganhando, mas pode inclusive perder para a inflação. E hoje, ser conservador está se tornando um risco, né? Então, é importante nesse momento conseguir procurar uma assessoria de investimentos para rever o que está sendo feito com o seu patrimônio, né? Para definir novas metas e novas possibilidades de investimento para conseguir rentabilizar algo mais do que a gente vai conseguir hoje. Simplificando, o que para alguns, do ponto de vista de investimento, pode ser ruim, num primeiro momento, analisando a redução da taxa Selic, isso no mundo financeiro eu falo, na verdade se abre todo um leque de possibilidades. Sim. É isso? Toda grande movimentação ela vai gerar algum tipo de oportunidade, seja para um lado, seja para o outro. A questão é qual deles você vai querer se posicionar e se você vai ter competência técnica ou assessoria técnica para isso. Então, Mário, se alguém quiser manter contato contigo, porque, pelo que eu saiba, para fazer investimentos no mundo financeiro não é preciso ter muito capital. Basta separar um pouco e já iniciar a experiência, digamos assim, nesse campo. Como que as pessoas fazem para manter contato contigo? Então, a gente tem um escritório da XP Investimentos, que é uma das maiores corretoras do Brasil. Nós estamos, dentro dos escritórios do Brasil, entre os 20 maiores, aqui em Ponta Grossa, e somos o único escritório da XP Investimentos aqui em Ponta Grossa hoje, né? E para entrar em contato com a gente, a sala 47 no edifício Boulevard Center, ao lado do Botequim. Tá? Se você puder colocar daí meu telefone, meu e-mail aqui embaixo, claro, fica mais fácil daí. Tá bom? Mário, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Valeu, eu que agradeço, Ney. Vamos agora encerrando o programa de hoje. Um grande abraço a você, voltamos na semana que vem.